sou discente do curso de licenciatura em matemática do IFBA, Camaçari. E esse é o meu relato de experiência em estágio supervisionado em matemática 4. Eu vou dar início à apresentação do meu estágio trazendo uma reflexão de Souza, que diz que pensar e refletir sobre a prática docente são consequências e necessidades diretas de experiências como o estágio supervisionado. É a partir dessas reflexões que o acadêmico da licenciatura tem condições de desenvolver uma postura reflexiva, sendo capaz de analisar e problematizar o contexto em que atua a fim de propor intervenções na sala de aula. Estar no estágio supervisionado 4, ele nos coloca no universo onde é o nosso futuro ambiente de trabalho, com a vontade de estar ali ainda como aluno, né? Onde a gente vamos passar por experiências que podem modificar nossa prática docente. A escola Campo é uma escola central, é uma escola, aqui na cidade nós temos 3 escolas de ensino médio, uma delas é o Colégio Estadual Bolivar Blanche. Ele atende jovens e adultos de toda a cidade, né? Vem de diversos bairros da cidade. A escola é uma escola ampla, arborizada, tem quadra poliesportiva, tem sala de videoconferência, laboratório de informática. A maioria das salas as salas do terceiro ano tem ar-condicionado. Apenas 2 das salas do terceiro ano, que foi onde eu fiz o estágio, tem ventilação mecânica. As imediações ali, como a escola central, são casas comerciais. Esse aqui são esse registro fotográfico da escola. Aqui a quadra, que é uma quadra coberta, a sala de videoconferência, e essa daqui é a fachada da escola. A observação. Durante as observações foi possível observar o perfil das turmas. Quando a gente chega, tem aquela coisa que o professor apresenta a gente para a turma. Então a gente tem a possibilidade de ver a prática do professor, como é a prática. Podemos ver o relacionamento professor-aluno e aluno-aluno, onde a partir dali a gente pode desenhar estratégias para nos auxiliar e manter os alunos conectados nas nossas aulas, né? E durante a observação já foi possível a gente fazer uma triagem da defasagem dos alunos, aí em detrimento à pandemia, né? Inclusive as turmas de terceiro ano ainda estão defasadas com assuntos ainda do segundo ano. Esse aqui é um dos registros que eu fiz durante a observação, professor do aula de sistemas lineares. Aqui nessa foto a gente pode ver que é uma sala, normalmente as turmas tinham entre 35 e 40 alunos. Vou trazer aqui uma reflexão de Libânio, né? Que ele diz que a reflexão sobre a prática não resolve tudo. A experiência refletida não resolve tudo. Ou seja, eu fiz a observação e a regência em 3 turmas de terceiro ano. Cada turma, a gente tem uma visão diferente, um modo de tratar diferente. Inclusive, o professor já chega e ele já diz para a gente, olha, essa turma é mais tranquila, os alunos prestam mais atenção. Já naquela outra turma, os alunos têm uma defasagem maior, você tem que ir mais devagar. Embora os conteúdos eles fossem muito homogêneos, o professor ele não tinha, assim, todas as turmas tinham o mesmo conteúdo de terceiro ano, não tinha uma diferença muito grande. Embora as turmas tivessem essa defasagem, mas era sempre o mesmo conteúdo, a diferença era de uma aula e outra para acompanhar, para não ser todas o mesmo assunto.
todas as turmas da tarde do terceiro ano e da maioria das turmas da manhã. Então, assim, eu tive a possibilidade de escolher quais turmas eu quis fazer a regência, eu queria fazer a regência e também a observação. Então, na observação eu pude perceber. E eu fiz uma escolha baseada justamente nessa defasagem. Eu peguei turmas mais avançadas e peguei as turmas que tinham uma defasagem maior. Lá nessas turmas a gente trabalhou sistemas lineares, regra de crânio e iniciamos por números complexos. Para mim foi super tranquilo trabalhar com sistemas lineares e números complexos, até porque eu estava mais familiarizada com o assunto, que eu estava acompanhando aqui também com a disciplina do curso. Então foi excelente para mim, eu fiquei mais segura com relação ao conteúdo. Embora para mim é sempre muito difícil estar na sala de aula, até por isso é muito importante. Eu gosto muito de fazer o estágio, porque é difícil para mim estar nessa posição aqui, é muito complexo. Então, ter essa conexão com os assuntos da escola com os da universidade, para mim foi muito importante, porque eu consegui ter mais segurança para falar com os alunos. A metodologia. A metodologia foi aulas expositivas dialogadas e resolução de problemas. A gente até tenta ter uma didática com um cunho progressista, mas é muito complexo. Primeiro que o professor já está na escola há muito tempo, então ele já tem a maneira dele de lidar, que é uma coisa mais tradicional. E aí ele, às vezes, quer que a gente mantenha aquele ritmo, até para que quando a gente sai, os alunos não fiquem buscando aquilo que ele provavelmente não vai estar. Energia? Desligou. Pegou descarregando. Desligou o computador? Paradigma do exercício. Então, assim, a gente... Paradigma do exercício é isso, né? Dá uma teoria, um exemplo, exercício. Então, assim, a gente tinha uma... Mas a gente não culpa o professor, não, porque a gente acaba fazendo isso. Eu até via, mas estava tão... Porque essas metodologias ativas, elas em geral, dá pra gente aplicar em turmas menores. Mas em turmas massificadas, bem complicado. Agora sim, a gente tinha uma facilidade, porque assim, os alunos, eles eram muito motivados a ir ao quadro responder as atividades. Então, Não, mas ainda assim é o paradigma do exercício, né? eles tinham essa facilidade e eles eram motivados, a gente fazia atividade e eles ficavam ali, respondiam tudo. Aí depois eles vinham ao quadro para fazer as atividades responder. Muito legal essa parte, eu gostei muito. Já era uma dinâmica que ele tinha com o professor. Isso é bom. Esse aqui é um registro da minha regência. Nesse registro aqui a gente pode ver que eu estava escrevendo no quadro de vermelho, eu trouxe, e a professora nesse dia estava fazendo a minha observação, me orientou para não usar o pincel vermelho. Só que assim, eu tinha conversado com o professor, porque assim, é muito difícil chamar a atenção dos alunos, muito complexo. Então, às vezes a gente usa o pincel justamente para poder ver se traz essa atenção para os alunos. Sempre mantendo o bom humor, como na foto, para tentar trazer uma dinâmica mais colaborativa dos alunos. Desafios, né? Então, eu já falei aqui no slide anterior, o maior desafio é chamar a atenção dos alunos. Até porque, assim, com essa segurança, já não pode reprovar. Então, às vezes, manter eles ali na sala é complexo. Chamar a atenção deles para a aula é difícil. Mas, assim, como assim, era como se fosse uma novidade, né? Professora nova. E eles gostavam porque a gente, não sei, eu acredito que a gente tem uma motivação diferente quando chega como estagiário, né? Então, a gente tenta o máximo fazer ali para chamar a atenção deles, vai lá tentar resolver, a gente vê
quando o aluno tem mais dificuldade que o outro, quando não está conseguindo acertar, a gente vai lá junto, tenta ver qual é o problema, porque assim, como eu falei, os alunos eram motivados a responder, mas tinha outros que não eram. Com aqueles alunos que não tinham motivação para ir no quadro, de quem era a responsabilidade? Era do professor, encontrar uma maneira para motivá-los também. E aí eu ia lá para tentar entender por que o aluno não queria fazer o exercício, porque não estava fazendo. Normalmente é uma dificuldade, não conseguiu acompanhar, e ali já desmotivou ele e ele já não quer mais ficar na sala. Então quer puxar assunto com outro coleguinha, mas não era coisa comum não. Pelo menos as turmas que eu peguei, e o professor, como estava sempre na sala, sempre chamava a atenção deles para poder dar uma organizada na sala. E adaptar o conteúdo, porque assim, houve uma convenção na escola de que as aulas teriam um tempo mais curto. Às vezes porque não tinha água, por conta da pandemia, transporte escolar, né? Transporte, então a gente tinha que fazer essa adaptação aí das aulas, então era difícil, às vezes, a maior dos desafios era manter esse conteúdo dentro daquilo que não é. A avaliação do seu tipo. A avaliação que a gente fazia era quantitativa, porque assim a gente via quais eram os alunos que estavam fazendo atividades, quais participavam. Qualitativa, porque se o aluno que está na sala, certamente ele não sai como ele entrou, né? Se ele está ali na aula, ele está observando, mesmo que ele não participe tanto, como eu falei, como os outros que vêm no quadro, então a gente consegue avaliar o aluno observando qual é a participação dele, a resolução dos exercícios que vão para casa. Isso aí foi um. E aqui, as reflexões. Então, assim, seu ex-professor, agora você está. É isso. A gente, quando a gente se insere, né, no cotidiano escolar, naquele universo, a gente remete à nossa condição de aluno. E nessa escola especial, que foi onde eu estudei, me formei em 2005, e tive a oportunidade de ser supervisionada pelo meu antigo professor, foi uma coisa surreal. E a gente tem aquela consciência também, a gente se coloca no lugar daquele aluno. Porque assim, muitos dos alunos ali têm várias dificuldades para estar ali naquele espaço. E era o meu sentimento. Então, e você tem que olhar o aluno de uma maneira especial, individualmente. Através do pensamento de Paulo Freire, que diz: lido com gente, não com coisas. Porque lido com gente, não posso, por mais que, inclusive, me dê prazer, entregar minha reflexão teórica e crítica em torno da própria prática docente e discente. Recusar minha atenção delicada e amorosa à problemática mais pessoal desse ou daquele aluno ou aluna. Então, assim, estar naquele contexto onde eu já estive inserida como aluno me faz ter uma reflexão diferente individual sobre cada um, porque são realidades totalmente diferentes. Foi aquilo que eu disse anteriormente, a gente vê um aluno que está mais motivado e aquele outro que não está. Por que aquele outro não está? Então, a gente tem que olhar de maneira especial para cada aluno, porque são realidades bem diferentes. Aqui foram as referências, né? Queria agradecer muito por todos esses ensinamentos, né, professora Denise, assim, eu tenho um agradecimento muito especial, né? Meus planos de aula não serão os mesmos sem você, né? Eu tenho uma gratidão especial mesmo pela atenção, por se colocar sempre à disposição da gente. E sempre que eu precisei, que eu solicitei, essa sempre louco também, mas é porque eu tive uma interação maior com o professor. Olha nós, meu Deus, eu assino toda dissertação sem nada, você não vai ganhar cabelo lobo. Não, lobo, me tira daí. Preparada. Isso não pode falar. Isso não pode, não pode. Não, mas assim, eu que agradeço, sem dúvida. Você tem uma história de dedicação, de força de vontade inacreditável. É impressionante a sua capacidade. Pode filmar você, né?
de querer fazer, é impressionante a capacidade de querer se dedicar, de se formar, né? Eu sei das suas múltiplas jornadas, jornada de aluna, jornada de mãe, jornada de estagiária, jornada de professora, né? De pesquisadora, de TCC, então parabéns por ter chegado até aqui, foi brilhante o seu estágio. Obrigada, digo eu, pela oportunidade. Gratidão. O que eu diria a você, né, que fez esse estágio assim, teve esse encontro maravilhoso, um reencontro com o seu próprio caminhar, né? Então, o que eu diria, né, que vale a pena muito a educação, vale a pena muito a gente se dedicar, buscar, se aprimorar, estudar sempre. Isso você vai passar com certeza para os seus filhos, vai passar para os seus amigos, todo mundo. Então esse encontro que você teve, que eu não tive a oportunidade de acompanhar, que acompanhou mais para a Tereza, e realmente eu fiquei assim, poxa, que experiência legal. Eu me lembro bem de quando eu acompanhei o estágio remoto dela, e foi maravilhoso o estágio remoto dela. Na pandemia lá, a gente fez o estágio remoto. E ela foi muito bem também. Eu estava lá com você, foi isso mesmo. E eu conheço ela desde 2016, quando cheguei aqui, ela batalhando aí, cara, o professor Castro, né? Isso. Acompanhava o Castro no estágio não, na residência, não é? PIBID, né? PIBID. Então a gente está vendo a sua luta, quer que você conclua o curso. Está vendo que você já está bem pronta assim, já entende bem os problemas da educação. Conhece bem a realidade local. Parabéns, né? Parabéns. Continue firme e forte, né? Que eu fui coordenador agora, eu vi que muita gente trava no TCC, trava numa disciplina e fica aí parado. Então pega um ritmo aí e termine o curso, que vale muito a pena, assim, para você ter novas perspectivas, né? E também ser uma referência até para sua família, seus filhos, para seus familiares. Tá bom? Parabéns. Mas eu tenho uma pergunta assim, a professora, saindo da professora de formação, que é o paradigma, pode falar para você não, o paradigma do exercício, né? Que é esse, dá o conceito, dá um exemplo e vai na prática, né? Você falou algo muito importante, que a gente não consegue implantar essas metodologias mais ativas, né, que estão relacionadas com um protagonismo maior do estudante. Qual seria a maior dificuldade para isso? O professor mesmo que está precisando avançar ou o estudante? O que você acha? Ou do fator? Eu acho que o embaraço maior em você, existe uma resistência nossa, né? Porque assim, é bem verdade que a nossa realidade enquanto professor de formação não é a que a gente encontra nas escolas públicas de fato. Como a gente vê agora, tem essas questões, né, de o aluno poder ser reprovado, tem as questões de defasagem mesmo do conteúdo, do aluno. Você traz uma questão que, por exemplo, mais contextualizada, o aluno não consegue compreender. Então, isso teria que ter um trabalho mais de base. Se viesse no início ali da educação básica, logo no início. Mas tente resumir em 3, assim, qual dificuldade você teria em aplicar uma metodologia ativa? Assim? Você consegue resumir em 2 ou 3? Porque você listou várias, eu não captei bem. Eu acho que a defasagem no conteúdo escolar, os alunos, os meninos já vem com a... Uma seria essa, defasagem, né? E o outro seria o quê? Até comigo mesmo, eu tenho várias dificuldades. Mas eu digo assim, aplicar uma metodologia ativa. Não necessariamente a defasagem pode ser assumida correlacionada a questões de metodologias ativas, porque ela poderia utilizar a metodologia ativa para tentar sanar essas. Entende? Eu acho também que ela... Não necessariamente. Eu acho que as maiores dificuldades seriam do ponto de vista, né, da compreensão do que são as metodologias ativas, né,
da aceitação do professor supervisor, do domínio dos nossos estudantes. Nossos estudantes deveriam ter uma disciplina, uma formação específica para a metodologia ativa, porque não dá conta no estágio da gente trabalhar com todas as Mas potencialidades. eles têm duas metodologias disso. Uma delas tem que trabalhar especificamente metodologia ativa. Ah, o senhor falou que fosse mais assim, eu achei que fosse uma coisa mais generalizada, mas no estágio é mais a resistência do professor, porque está acostumado mais com o ensino mais tradicional. E o tempo das aulas também. Eu acho que essa questão do tempo das aulas, isso é um crime que está crucial. acontecendo. Eu acho que essa questão do tempo das aulas é um crime. Nós temos uma hora aula hoje nas instituições públicas de 30 minutos. Isso é um crime. Né? Em 30 minutos você não consegue você não consegue relacionar nem o conteúdo básico. Né? Nem o tradicional conteúdo, exercício, você consegue em 30 A minutos. gente resumiu muito. Quanto mais fazer metodologia aqui. Então, eu acho que o maior desafio talvez nem seja a existência dos professores supervisores. Talvez seja a questão do tempo mesmo. Você tem um tempo de aula de 30 minutos. Pedagogicamente é um crime isso, no meu ponto de vista. Eu vejo assim que tem uma mudança, né, na educação após a pandemia. A gente tem que colocar os alunos mais como protagonistas, né? Cada dia mais como precursores, protagonistas. A gente está vendo em vocês se isso está acontecendo. Porque aqui, pelo menos aqui no campus, eu senti que vários professores adotaram metodologias mais ativas em relação a seminários, trabalhos, aqui no nosso curso. Eu percebi isso. Enquanto coordenador, passei agora por sair da coordenação, mas eu vi que vários professores adotaram mais uma metodologia que o aluno apresenta trabalhos. Quer dizer, a prova deixou de ser um único instrumento, entendeu? Então eu queria ver se isso também estava refletindo um pouco lá nas escolas. E você está vendo que não, né? Como não, professor? O tempo é muito. É uma limitante. Aí os alunos entram na sala. O professor vai conversar com eles, deixa eles se acalmarem. Quando a aula vai começar? 5, 10 minutos depois, e aí você tem 20, 15 minutos para dar fazer exercício. Porque senão eles não conseguem voltar para casa. Vou fazer outra pergunta em relação à BNCC. Estão que até o ensino médio, o novo ensino médio, está até se discutindo agora se vai se retornar, porque isso já está sendo implantado lá ou ainda não? E o BNCC começou. Sim, os meninos estão com essa defasagem de conteúdo, estão vendo o assunto do segundo. Não, o ensino médio ainda não chegou não, o terceiro ano não chegou o BNCC não. Vai chegar acho que esse ano ou o ano que vem. A BNCC, ela já está em todo o ensino fundamental. Os livros já vêm todos com a BNCC. E agora está chegando o ensino médio. Então eu acho que você não pegou a BNCC. Não. Confirmando então. Professor, assim, não sei se tem a ver com. Professor, nem o livro didático não é o. Não está conseguindo acompanhar o livro de novo. Ele tá. Não, porque esse assunto que você colocou é mais do segundo ano. É, de segundo ano. E você aplicou no terceiro. Exatamente. E ele usa o material que ele leva. Não dá para acompanhar, porque o livro seria do terceiro ano, né? Porque ele tem que usar do segundo. Não, realmente a gente vê vários problemas, né? Mas a gente vê também as possibilidades, né? Possibilidades de melhorar um pouco o ensino, né? Ó, o ensino médio é crítico no Brasil todo. A aprovação, aqui em Camaçari, eu vi aqui a taxa de evasão. É enorme, 50% ou mais. A evasão do ensino médio. Ó, eu acho. Então, o Brasil todo. Aí, por isso que veio a reforma do ensino médio. Não veio à toa, não, viu? É por conta da evasão. Então, o ensino médio da escola pública, ela está sendo montado para os profissionalizantes, para trabalhar. E, de alguma forma, os educadores mesmo estão encontrando o seguinte problema. Você tem um ensino médio, não sei se o Ricardo quer falar. Tá entrando numa seara que a gente vai levar uma vida aqui. Não, eu queria sentir como é que estava lá, né? Mas era só realmente.
o ensino médio está vindo agora na escola pública, estamos se questionando, porque ela não prepara tanto para, vamos dizer assim, o vestibular. Então há essa questão, mas está tentando preparar para a pessoa trabalhar de imediato. Vamos pensar assim. Mas você não chegou a ver isso não, pelo que eu vi, não chegou. Ó, eu acho que eu falei também. Não sei se qual falhar minha. Assim, eu sei que a gente tem que ter um contato, nem seja muito, com o projeto pedagógico da escola para acontecer isso. Né? Eu, infelizmente. Não, mas está em mutação, tá. Para a gente poder conhecer um pouco mais do que, porque assim, eu mesmo fiquei curiosa. A consciência era, né? Boa. Eu fiquei curiosa de saber quais são os rumos que essa escola pretende com os alunos quando é casado que vão sair do terceiro ano. Se tem meta, se ainda tem meta. Mas é bom chamar a atenção que isso que você está falando, a gente trabalha no estágio 1 e estágio 2, tá? No estágio 4 já é mais a docência, são mais as videoaulas, é uma outra perspectiva. Então, se você tivesse feito estágio 1, 2, 3 e 4 na mesma escola, você teria tido acesso a isso, para que não fique parecendo que a disciplina não deu conta disso, porque isso é visto em outro momento ao longo do processo formativo de estágio, tá? Só para deixar que existe. Bom, bem lembrado. Eu vou terminar aqui a gravação, suas considerações finais. Você quer também falar? E da minha parte, parabéns aí. Parabéns. O que você diria aí para finalizar a sua apresentação? Eu espero, né? Quando me formar, que consiga colocar em prática todas as reflexões que a gente fez aqui, né? Tudo que eu tenho aprendido durante o curso, que eu aprendi, que eu possa melhorar minha prática docente, que eu ainda sei que tem muita coisa a melhorar, né? Quero me manter em constante mudança, acompanhando essa dinâmica mais progressista, para poder fazer mudar não só as pessoas, mas como a mim mesmo. Porque a gente fala muito de mudar os alunos, o professor que é mais